Halloween, a noite em que crianças se fantasiam, pedem doces e celebram o macabro de forma inocente. Mas para algumas famílias, o 31 de outubro se tornou uma data marcada não por diversão, mas por tragédia real. Hoje vou contar 7 crimes verdadeiros que aconteceram no Halloween. Casos que transformaram a noite mais assustadora do ano em pesadelos reais para comunidades inteiras. Alguns ainda não foram resolvidos. Outros revelaram maldades humanas que superam qualquer história de terror fictícia. Se você acha que monstros não existem, prepare-se para descobrir que os piores monstros usam rostos humanos. E às vezes eles escolhem a noite de Halloween para atacar. Crime 1. O Homem dos Doces, Ronald O'Bryan, 1974. O crime que mudou o Halloween para sempre. 31 de outubro de 1974, Pasadena, Texas. Ronald Clark O'Bryan, 30 anos, optometrista respeitado, diácono da Igreja Batista local. Levou seus 2 filhos, Timothy, 8 anos, e Elizabeth, 5 anos, para pedir doces no Halloween. Com eles foram o vizinho Jim Bates e seus 2 filhos. Uma noite normal de trick or treat em um subúrbio americano típico. Por volta das 21h30, quando retornaram para casa, Ronald permitiu que cada criança escolhesse um doce para comer antes de dormir. Timothy escolheu um Pixie Sticks, um tubo de plástico cheio de açúcar colorido em pó, doce popular nos anos 70. O menino reclamou que o doce tinha gosto amargo, mas o pai insistiu que ele terminasse, até dando-lhe Kool-Aid para ajudar com o gosto ruim. Minutos depois, Timothy começou a vomitar violentamente. "Papai, meu estômago dói", foram suas últimas palavras. O menino entrou em convulsões severas e morreu a caminho do hospital, menos de 1 hora após consumir o doce. A autópsia revelou a causa chocante: cianeto de potássio. Timothy havia ingerido uma dose letal suficiente para matar 3 adultos. O Pixie Sticks havia sido aberto cuidadosamente, esvaziado parcialmente, misturado com o veneno e selado novamente com grampos. A investigação macabra. A polícia inicialmente suspeitou de um estranho. Afinal, o medo de doces envenenados no Halloween já existia como lenda urbana. Ronald O'Bryan se tornou o pai devastado perfeito, chorando em entrevistas, exigindo justiça. Ele disse aos investigadores que os Pixie Sticks vieram de uma casa específica no bairro, descrevendo um homem com cabelos escuros e desgrenhados que teria dado os doces. Mas a investigação tomou um rumo sinistro quando os detetives descobriram vários fatos perturbadores. Ronald havia feito 2 seguros de vida de R$20 mil para cada filho apenas 1 mês antes do Halloween. Ele devia mais de R$100 mil em dívidas de jogos e empréstimos. Sua casa estava prestes a ser executada. Ele havia perguntado a um colega de trabalho, químico, sobre cianeto semanas antes, alegando ter um problema com ratos. Mais arrepiante, Ronald havia dado Pixie Sticks envenenados não apenas para seus filhos, mas para 3 outras crianças do bairro. Por sorte macabra, nenhuma das outras conseguiu abrir o doce grampeado. Uma menina de 11 anos, Whitney Parker, estava com o doce na mão quando seus pais ouviram sobre a morte de Timothy no noticiário e imediatamente tiraram o doce dela. O julgamento e execução. Ronald O'Bryan foi preso em 5 de novembro, apenas 5 dias após o crime. Durante o julgamento, a promotoria apresentou evidências devastadoras. Ronald havia visitado uma loja de produtos químicos em Houston, perguntando sobre cianeto. Havia ligado para as companhias de seguro na manhã seguinte à morte de Timothy, perguntando sobre os procedimentos para reclamar o dinheiro. Testemunho mais perturbador veio de um atendente de loja que disse que Ronald perguntou quanto cianeto seria necessário para matar uma criança. Ronald alegou que era para um projeto de ciências da escola, mas Timothy estava apenas no 2º ano. Em 14 de junho de 1975, Ronald O'Bryan foi condenado por homicídio capital e sentenciado à morte.
Durante seus 9 anos no corredor da morte, ele manteve sua inocência, alegando ser vítima de conspiração. Em 31 de março de 1984, quase 10 anos após matar seu próprio filho por dinheiro, Ronald Clark O'Brien foi executado por injeção letal em Huntsville, Texas. Suas últimas palavras foram: "Perdoem-me por o que vocês acham que fiz." Ele ficou conhecido como The Candyman, ou The Man Who Killed Halloween, porque seu crime transformou para sempre a forma como os americanos celebram o Halloween. Hospitais começaram a oferecer raio-x gratuito de doces. Leis foram criadas sobre a adulteração de alimentos. E o medo de doces envenenados, que era apenas lenda urbana, tornou-se terrivelmente real. Crime 2. O massacre de Halloween de Pasadena, 1984. A festa que virou carnificina. 31 de outubro de 1984, exatamente 10 anos após o caso do Candyman na mesma cidade. Pasadena, Texas, parecia amaldiçoada no Halloween. Dorothy Miller, 48 anos, organizou uma festa de Halloween para o filho de 14 anos, Rusty. Cerca de 25 adolescentes foram convidados para a festa na casa modesta dos Miller, na Deepwater Drive. Por volta das 22h30, batidas na porta. Dorothy abriu, esperando mais convidados tardios. Em vez disso, 2 homens mascarados entraram força, armados com rifles semiautomáticos. Não eram máscaras de Halloween, eram máscaras de esqui pretas que escondiam completamente seus rostos. Todo mundo no chão. "Isso é um assalto", gritou um deles. Os adolescentes inicialmente riram, achando que era parte da festa, uma brincadeira elaborada de Halloween. O riso morreu quando o primeiro tiro foi disparado no teto. 35 minutos de terror. O que se seguiu foram 35 minutos de terror puro. Os invasores separaram meninos e meninas. Forçaram os adolescentes a entregar dinheiro, joias, qualquer coisa de valor. Mas ficou claro rapidamente que não era sobre roubo. Um dos homens começou a selecionar meninas, levando-as para quartos separados. Gritos ecoavam pela casa. Rusty Miller, o aniversariante, tentou proteger uma colega de classe e levou uma coronhada no rosto que quebrou seu nariz e 3 dentes. Dorothy Miller foi forçada a assistir enquanto os homens aterrorizavam as crianças. Quando ela implorou para que parassem, um deles pressionou o cano da arma contra sua têmpora e disse: "Mais um som e seu filho vira órfão." Às 23h05, sirenes começaram a soar na distância. Um vizinho havia chamado a polícia após ouvir os tiros. Os invasores entraram em pânico. Em sua fuga, atiraram indiscriminadamente. 3 adolescentes foram baleados. Jennifer Hayes, 15, levou um tiro no ombro. Marcos Rodrigues, 16, foi atingido na perna. E Patricia Cooper, 14, recebeu um tiro nas costas, que a deixou paralisada da cintura para baixo. A caçada e captura, a investigação foi massiva. FBI foi chamado. Cada adolescente na festa foi entrevistado múltiplas vezes. O break, no caso, veio de um detalhe pequeno. Um dos invasores havia deixado cair um recibo de posto de gasolina durante a fuga. O recibo levou a câmeras de segurança que capturaram uma van branca. A van foi rastreada até William Billy Thompson, 23, e seu primo Gerald Knox, 26. Ambos tinham antecedentes criminais por roubo e agressão. Mas a conexão mais perturbadora: Gerald Knox havia sido colega de classe de Dorothy Miller no ensino médio. Ele guardava rancor por ela tê-lo rejeitado para o baile de formatura 30 anos antes. Ele descobriu sobre a festa através do Facebook, que estava começando em 1984, do filho dele, que era colega de Rusty. Durante interrogatório, Billy Thompson quebrou e confessou tudo. Gerald havia planejado o crime por meses, escolhendo especificamente o Halloween porque máscaras não levantariam suspeitas e porque sabia que a casa estaria cheia de testemunhas jovens que entrariam em pânico. Justiça e consequências. William Thompson foi condenado a 45 anos de prisão. Gerald Knox recebeu prisão perpétua sem possibilidade de condicional.
Patricia Cooper, a menina paralisada, processou os criminosos e a cidade de Pasadena por resposta policial lenta, recebendo um acordo de 3 milhões. A casa dos Miller nunca mais foi a mesma. Eles se mudaram 6 meses depois. Rusty Miller, hoje com 54 anos, nunca mais celebrou o Halloween ou seu aniversário. Em uma entrevista recente, ele disse: Halloween deveria ser sobre sustos falsos, não terror real. Naquela noite, descobrimos que monstros reais não precisam de fantasias. Crime 3. Lisa French, a menina que nunca chegou em casa. 1973. O desaparecimento. 31 de outubro de 1973. Fond du Lac, Wisconsin. Lisa Ann French, 9 anos, saiu de casa às 17h30 para pedir doces com um grupo de amigos da vizinhança. Ela vestia uma fantasia caseira de princesa que sua mãe, Bárbara, havia costurado, vestido rosa com lantejoulas, uma coroa de papelão coberta com glitter e uma varinha mágica feita de um cabo de vassoura pintado de dourado. Por volta das 19 horas, o grupo de crianças se separou em frente a Gerald's Convenience Store, na Main Street. Os amigos de Lisa disseram que ela afirmou que iria encontrar sua irmã mais velha, Robin, que estava pedindo doces em outro quarteirão. Robin, 12 anos, disse que nunca combinou de encontrar Lisa e nunca a viu naquela noite. Lisa Ann French nunca chegou em casa. As primeiras 48 horas, Barbara French esperou até 21 horas antes de ligar para a polícia, acreditando inicialmente que Lisa estava apenas perdida ou havia ido para a casa de algum amigo. A polícia de Fond du Lac inicialmente tratou o caso como uma criança perdida, não um sequestro. Nas primeiras 24 horas, toda a comunidade se mobilizou. 500 voluntários vasculharam a cidade. Cada casa em um raio de 3 milhas foi verificada. O lago Winnebago foi dragado. Cães farejadores foram trazidos de Milwaukee. A única pista, várias testemunhas viram Lisa conversando com um homem em um Buick marrom estacionado perto da loja de conveniência por volta das 19h15. O homem foi descrito como branco, entre 30 e 40 anos, cabelo escuro, usando um boné de beisebol vermelho. Uma testemunha, Mary Patterson, 11 anos, disse que ouviu o homem dizer a Lisa: "Sua mãe me pediu para te buscar. Ela teve que ir ao hospital." 48 horas depois, a fantasia de princesa de Lisa foi encontrada em uma lixeira atrás de um motel na Highway 41, a 10 milhas de onde ela desapareceu. O vestido estava rasgado, a varinha mágica quebrada, a coroa amassada. Mas não havia sangue, o que deu esperança de que Lisa ainda estivesse viva. A investigação e o suspeito FBI entrou no caso no terceiro dia. Eles focaram no Buick marrom, eventualmente rastreando 47 veículos similares no condado. O nome apareceu repetidamente: Gerald Wayne Hutchinson, 38 anos, mecânico local com histórico de crimes sexuais contra menores. Hutchinson havia sido libertado da prisão apenas 6 meses antes, após cumprir 5 anos por abuso sexual de uma menina de 7 anos. Ele dirigia um Buick marrom 1969. Ele não tinha álibi para a noite de Halloween. Quando a polícia revistou sua casa, encontraram evidências perturbadoras, mas não conclusivas. Fotos de crianças tiradas à distância em parques, uma coleção de roupas infantis que ele alegou serem para a caridade. E mais sinistro, um diário onde ele descrevia fantasias sobre resgatar princesas. Mas sem corpo, sem evidências físicas ligando-o a Lisa, não havia caso suficiente para a acusação. A descoberta trágica. Em 15 de abril de 1974, quase 6 meses depois, 2 pescadores encontraram restos humanos em uma área arborizada perto do lago Winnebago. Análise dentária confirmou: era Lisa Ann French. A autópsia revelou detalhes horríveis demais para os jornais da época publicarem. Lisa havia sido mantida viva por pelo menos uma semana após seu sequestro. A causa da morte foi estrangulamento. Com o corpo vieram novas evidências.
Fibras encontradas com os restos combinavam com o carpete do porta-malas do Buick de Hutchinson. Solo único daquela área arborizada foi encontrado em seus sapatos. Gerald Wayne Hutchinson foi preso em 18 de abril de 1974. O julgamento e além. Durante o julgamento, detalhes ainda mais perturbadores emergiram. Hutchinson havia observado Lisa por semanas, aprendendo sua rotina. Ele sabia que ela tinha uma irmã chamada Robin. Ele ouviu Barbara French mencionar no supermercado que estava fazendo uma fantasia de princesa para Lisa. Em um momento arrepiante do julgamento, a promotoria apresentou o diário completo de Hutchinson. Uma entrada de 30 de outubro dizia: "Amanhã é Halloween. Amanhã eu encontro minha princesa." Hutchinson foi condenado por sequestro e assassinato em 1º grau, recebendo prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele morreu na prisão em 2001, levando para o túmulo os detalhes completos dos últimos dias de Lisa. Barbara French se tornou ativista pelos direitos das crianças, fundando a Lisa French Foundation para a Segurança Infantil. Até sua morte em 2018, ela nunca mais decorou para Halloween. Em sua última entrevista, ela disse: "Halloween roubou minha filha. Cada 31 de outubro, eu apenas apago as luzes e finjo que não estou em casa." Crime 4. O assassino da máscara de palhaço. Marlene Warren, 1990. O palhaço na porta. 26 de maio de 1990, Wellington, Flórida. Não era Halloween, mas o crime usou o disfarce clássico de Halloween de forma aterrorizante. Marlene Warren, 40 anos, estava tomando café da manhã com seu filho Joseph, 21 anos, quando a campainha tocou às 10h45. Joseph abriu a porta para encontrar alguém vestido como palhaço, peruca laranja, maquiagem completa, roupa de palhaço colorida, segurando flores e balões. "Entrega para Marlene Warren", o palhaço disse com voz abafada. Marlene veio até a porta, sorrindo. "Deve ser do Mike", ela disse sobre seu marido. Quando ela pegou as flores, o palhaço puxou uma arma e atirou nela a queima-roupa no rosto. Joseph assistiu horrorizado, enquanto o palhaço calmamente voltou para um Chrysler LeBaron branco e dirigiu embora. Marlene morreu 2 dias depois no hospital, mas não antes de sussurrar para a enfermeira: "Eu sei quem fez isso." Triângulo mortal. A investigação rapidamente focou no marido de Marlene, Michael Warren. O casamento estava em crise. Marlene havia contratado um detetive particular que descobriu que Michael estava tendo um caso com Sheila Keane, uma funcionária de seu negócio de aluguel de carros. Mais suspeito, Michael tinha apólices de seguro de vida no valor de $2 milhões em nome de Marlene. E no dia do assassinato, ele convenientemente estava em um voo para as Bahamas com amigos, criando um álibi aparentemente perfeito. Mas a investigação descobriu conexões perturbadoras com Sheila Keane. Testemunhas em uma loja de fantasias identificaram Sheila como tendo comprado uma fantasia de palhaço 2 dias antes do assassinato. Ela pagou em dinheiro, mas a vendedora lembrou dela porque ela perguntou especificamente sobre maquiagem, que não sairia facilmente com suor. Fibras de cabelo sintético laranja correspondentes à peruca do palhaço foram encontradas no carro de Sheila. Recibos mostraram que ela comprou flores e balões na manhã do assassinato em uma loja a 3 milhas da casa dos Warren. 27 anos de espera. Apesar das evidências circunstanciais, o caso esfriou. Sheila Keane desapareceu dias após o assassinato. Michael Warren assumiu o negócio, cobrou o seguro e eventualmente se mudou para o Tennessee. Em 2002, em uma reviravolta digna de filme, Michael Warren se casou. Com quem? Sheila Keane, que agora usava o nome Debbie. Eles viveram tranquilamente no Tennessee por anos, administrando um negócio de restaurantes. Mas a tecnologia de DNA havia avançado. Em 2017, evidências do carro usado no assassinato foram retestadas. DNA encontrado em um fio de cabelo correspondia a Sheila Keane Warren. Em setembro de 2017, 27 anos após o assassinato, Sheila Keane Warren foi presa em sua casa no Tennessee.
Michael Warren morreu em 2019, enquanto o caso ainda estava pendente, levando muitos segredos para o túmulo. A confissão parcial, em abril de 2023, em uma reviravolta surpreendente, Sheila Keane Warren, agora com 59 anos, aceitou um acordo judicial. Ela se declarou culpada de assassinato em segundo grau em troca de uma sentença de 12 anos. Com tempo já cumprido e bom comportamento, ela poderia sair em 2 anos. Durante sua declaração, ela admitiu ter atirado em Marlene, mas alegou que foi um acidente, que ela só queria assustá-la e a arma disparou acidentalmente. Ela nunca implicou Michael Warren diretamente, mantendo que agiu sozinha. Joseph Warren, o filho que testemunhou o assassinato, agora com 54 anos, disse na audiência: "Por 33 anos, toda vez que vejo um palhaço, vejo o assassino da minha mãe. Halloween, circos, festas de aniversário, todos arruinados. Ela não matou apenas minha mãe. Ela matou minha capacidade de encontrar alegria em coisas inocentes." Crime Inc., ou Halloween de Chelsea, Martha Moxley, 1975. A última noite, 30 de outubro de 1975, véspera de Halloween, conhecido como Mischief Night, Greenwich, Connecticut, um dos bairros mais ricos da América. Martha Moxley, 15 anos, saiu de casa às 19 horas para encontrar amigos e participar das tradicionais travessuras da véspera de Halloween. Jogar papel higiênico em árvores, sabão em janelas, pequenas brincadeiras inofensivas. Martha era nova na área. Sua família havia se mudado da Califórnia apenas 1 ano antes. Loira, bonita, popular. Ela rapidamente fez amigos no bairro exclusivo de Bellhaven. Entre eles estavam os irmãos Skakel, Thomas, 17, e Michael, 15, sobrinhos de Ethel Kennedy, viúva de Robert F. Kennedy. Testemunhas viram Martha com um grupo de adolescentes, incluindo os irmãos Skakel, até cerca de 21 e 30. Ela foi vista pela última vez no jardim dos Skakel com Thomas. Michael alegou ter ido para casa assistir TV. Thomas disse que se despediu de Martha às 21h30 e ela foi para casa. Martha Moxley nunca chegou em casa. A descoberta brutal. Na manhã de 31 de outubro, Halloween, Sheila Maguire, amiga de Martha, encontrou o corpo sob uma árvore no jardim dos Moxley, a apenas 100 metros de sua casa. Martha havia sido espancada brutalmente com um taco de golfe e esfaqueada no pescoço com a haste quebrada do taco. O médico legista determinou que Martha foi atacada primeiro na entrada de carros dos Skakel, onde uma poça de sangue foi encontrada. Ela conseguiu correr cerca de 200 metros antes de ser alcançada e morta onde foi encontrada. A brutalidade do ataque sugeriu raiva pessoal. Ela foi golpeada pelo menos 14 vezes. O taco de golfe foi identificado como pertencente a um conjunto dos Skakel. Era um Tony Penna Six Iron, parte de um conjunto que a mãe de Rushton Skakel havia usado. Mas a família alegou que seus tacos eram acessíveis a qualquer um no bairro. Investigação comprometida. A investigação inicial foi um desastre. A polícia de Greenwich, não acostumada com homicídios, contaminou a cena do crime. Evidências foram mal coletadas. E mais importante, as famílias ricas de Bellhaven, incluindo os Skakel com suas conexões Kennedy, resistiram à investigação. Os irmãos Skakel foram interrogados, mas nunca foram considerados suspeitos sérios inicialmente. Ambos tinham álibis. Thomas disse que estava em casa, Michael disse que foi a uma festa em outra casa. Ninguém verificou profundamente esses álibis na época. Ken Littleton, um tutor recém-contratado que estava vivendo com os Skakel, tornou-se o principal suspeito. Era seu primeiro dia na casa. Ele falhou em 2 testes de polígrafo, mas não havia evidências físicas ligando-o ao crime. O caso esfriou. Por 20 anos, o assassinato de Martha Moxley permaneceu sem solução. Justiça atrasada em 1995, o caso foi reaberto. Mark Fuhrman, o detetive desgraçado do caso O.J. Simpson, escreveu um livro sobre o caso Moxley.
Sua investigação apontou para Michael Skakel como o provável assassino. Novas testemunhas surgiram. Estudantes da Ellen School, uma escola para adolescentes problemáticos, onde Michael foi enviado após o assassinato, testemunharam que Michael havia confessado o crime múltiplas vezes, dizendo que matou Martha em um ataque de ciúmes porque ela estava interessada em seu irmão Thomas. Em 2000, Michael Skakel, agora com 39 anos, foi indiciado pelo assassinato. Durante o julgamento em 2002, a promotoria apresentou um caso circunstancial, mas convincente. Michael tinha um histórico de comportamento violento, abuso de álcool e obsessão por Martha. A testemunha-chave foi Gregory Coleman, que testemunhou via vídeo, ele morreu antes do julgamento, que Michael confessou ter matado Martha com um taco de golfe, dizendo: "Eu vou sair impune de assassinato, sou um Kennedy." Michael Skakel foi condenado e sentenciado a 20 anos de prisão perpétua em 2002. Reviravoltas legais. Em 2013, um juiz anulou a condenação de Skakel, citando representação inadequada de seu advogado. Ele foi libertado sob fiança de 1,2 milhões. Em 2016, um tribunal reinstaurou a condenação. Em 2018, a Suprema Corte de Connecticut anulou a condenação novamente, citando que o prazo de prescrição havia expirado. Michael Skakel está livre hoje, vivendo em Nova York. A família Moxley continua lutando por justiça. Dorothy Moxley, mãe de Martha, agora com 91 anos, disse em 2023: "Todo Halloween, penso na minha Martha se arrumando animada para sair com os amigos. Ela adorava Halloween. Era sua época favorita do ano. Agora é meu pesadelo anual." Crime 6. O Estripador de Austin. Halloween, 1979. Terror na Universidade, 31 de outubro de 1979. Austin, Texas. A Universidade do Texas estava em clima de festa. Milhares de estudantes fantasiados enchiam a 6th Street, o distrito de entretenimento da cidade. Entre eles estava Susan Lee Wolf, 20 anos, estudante de enfermagem, vestida como enfermeira zumbi. Irônico, considerando seu destino. Susan saiu da festa da fraternidade Sigma Chi por volta de 23h30, dizendo aos amigos que estava cansada e ia caminhar de volta para seu dormitório, apenas 6 quarteirões de distância. Câmeras de segurança, raras em 1979, a capturaram caminhando sozinha pela Guadalupe Street, às 23h47. Ela nunca chegou ao dormitório. Padrão de horror. Na manhã seguinte, 1º de novembro, o corpo de Susan foi encontrado em um beco atrás de uma loja de discos na 24th Street. Ela havia sido estrangulada com suas próprias meias calças de enfermeira. Mas o que chocou os investigadores foram as mutilações pós-morte, precisas, quase cirúrgicas, sugerindo conhecimento médico. A polícia inicialmente tratou como um crime isolado, até descobrirem que Susan era a 4ª vítima em circunstâncias similares. Todas mulheres jovens, todas mortas em datas festivas, todas com mutilações similares. Jennifer Tarrington, e 19, morta no Dia dos Namorados. Maria Rodrigues, 22, morta no 5 de maio. Ashley Chen, 21, morta em 4 de julho. E agora Susan Wolf no Halloween. O FBI foi chamado. O perfil: serial killer com fixação em datas festivas, provavelmente com treinamento médico, idade entre 25 e 35, organizado, meticuloso. A caçada. A investigação focou na comunidade médica de Austin. Estudantes de medicina, residentes, enfermeiros, técnicos, todos foram investigados. Um nome surgiu repetidamente: Dr. Richard Hawkins, 31, residente de cirurgia no Breckenridge Hospital. Hawkins havia sido visto em 3 das 4 festas, onde as vítimas estavam antes de desaparecerem. Ele tinha acesso a instrumentos cirúrgicos. E mais perturbador, colegas relataram que ele frequentemente fazia piadas mórbidas sobre como seria fácil cometer o crime perfeito com conhecimento médico. Mas Hawkins tinha álibis.
Sempre estava de plantão nos hospitais durante os assassinatos. Registros hospitalares confirmavam sua presença. A vigilância foi colocada nele de qualquer forma. O erro fatal. 27 de dezembro de 1979, véspera de Ano Novo se aproximando. Uma jovem, Patricia Mills, 23, relatou à polícia que um homem vestido de médico havia tentado convencê-la a entrar em seu carro após uma festa, dizendo que ela parecia doente e precisava de ajuda médica. Quando ela recusou, ele ficou agressivo, mas fugiu quando outras pessoas se aproximaram. Patrícia identificou o homem em uma foto, Dr. Richard Hawkins. Mas Hawkins estava supostamente no hospital naquela noite. Investigadores verificaram mais profundamente e descobriram a verdade. Hawkins havia hackeado o sistema de ponto do hospital, fazendo parecer que estava trabalhando quando na verdade estava caçando vítimas. Uma busca em seu apartamento revelou o horror completo. Um quarto escondido atrás de uma estante falsa continha troféus de suas vítimas, joias, roupas e, mais perturbador, órgãos preservados em jarros de formol. Um diário detalhava cada assassinato, incluindo 3 outros que a polícia nem conhecia. Captura e confissão. Hawkins foi preso em 28 de dezembro de 1979. Durante o interrogatório, ele confessou friamente 7 assassinatos. Sua motivação era complexa e perturbadora. Ele acreditava estar coletando as vítimas em datas especiais para preservar a energia festiva delas. Sobre Susan Wolf, especificamente, ele disse: Halloween é quando o véu entre vida e morte é mais fino. Ela vestida de enfermeira morta-viva. Era poético demais para resistir. Eu a transformei no que ela fingiu ser. Richard Hawkins foi condenado por 7 homicídios e sentenciado a 7 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Ele está atualmente na penitenciária estadual de Huntsville, onde trabalha ironicamente como auxiliar na enfermaria da prisão. Em 2020, ele concedeu sua primeira entrevista em 40 anos, dizendo: datas festivas são quando as pessoas baixam a guarda. Halloween, especialmente, todos esperam monstros falsos. Ninguém espera os reais. Crime 7. O envenenador de doces de Chicago, 1982. Tylenol e terror. Setembro-outubro de 1982. Área metropolitana de Chicago. Embora não exclusivamente no Halloween, este caso aterrorizou o Halloween daquele ano e mudou para sempre como compramos medicamentos. 29 de setembro, Mary Kellerman, 12 anos, de Elk Grove Village, acorda com dor de garganta. Seus pais dão a ela um Tylenol Extra Strength. Ela morre horas depois. No mesmo dia, Adam Janus, 27, de Arlington Heights, toma Tylenol para dor no peito. Morre. Horas depois, seu irmão Stanley, 25, e cunhada Teresa, 19, tomam Tylenol da mesma garrafa durante o funeral de Adam. Ambos morrem, mas 3 mortes seguem em dias subsequentes. Paula Prince, 35. Mary McFarland, 31. Mary Reiner, 27. Todas haviam tomado Tylenol Extra Strength, cianeto no corredor da farmácia. Investigadores descobriram que as cápsulas de Tylenol haviam sido abertas, esvaziadas, preenchidas com cianeto de potássio em dose letal e recolocadas nas prateleiras das lojas. O envenenador havia comprado os frascos, adulterado em casa e então os recolocou nas lojas. Pânico total tomou Chicago e depois o país inteiro. Johnson & Johnson recolheu 31 milhões de frascos de Tylenol. O Halloween de 1982 foi essencialmente cancelado em Chicago. Pais aterrorizados que doces poderiam estar envenenados. A polícia montou a maior investigação criminal na história de Chicago na época. 100 detetives, 50 agentes do FBI, mais de 10 mil pistas investigadas. Suspeitos e teorias. James William Lewis rapidamente se tornou o principal suspeito. Ele havia enviado uma carta para Johnson & Johnson, exigindo $1 milhão para parar os assassinatos. Lewis foi preso e condenado por extorsão
mas nunca foi acusado dos envenenamentos. Ele cumpriu 13 anos de prisão e mantém sua inocência até hoje. Roger Arnold, outro suspeito, tinha conexão com uma das lojas onde Tylenol envenenado foi comprado e havia feito ameaças sobre envenenar pessoas. Ele foi interrogado, mas liberado. Em uma reviravolta trágica, Arnold culpou um homem chamado Marty Sinclair por denunciá-lo à polícia e atirou nele, mas matou o homem errado. John Stanisha, por engano, Theodore Kaczynski, ou Nabomber, foi investigado em 2011, quando o FBI descobriu que ele tinha conexões com Chicago em 1982. DNA foi testado, mas não houve correspondência. Halloween para sempre mudado. O Halloween de 1982 em Chicago foi sombrio. Muitas comunidades cancelaram Trick or Treat. Hospitais ofereceram raio-x gratuito de doces. Alguns bairros organizaram festas internas em vez de door-to-door. Os envenenamentos de Tylenol mudaram a indústria farmacêutica para sempre. Embalagens à prova de violação tornaram-se obrigatórias. Selos de segurança, blisters, tampas que mostram se foram abertas. Tudo resultado direto deste caso. O caso permanece oficialmente não resolvido. Em 2023, investigadores anunciaram que estavam retestando evidências com nova tecnologia de DNA, mas nenhuma prisão foi feita. Legado de medo James Zagel, agente do FBI que trabalhou no caso, disse em 2022: o envenenador de Tylenol weaponizou a vida cotidiana. Transformou um remédio comum em uma arma e fez isso na época do ano quando o medo já estava no ar. O Halloween de 1982 foi quando a América perdeu sua inocência sobre segurança do consumidor. As famílias das vítimas formaram um grupo de apoio que existe até hoje. Eles se reúnem todo 29 de setembro. Nancy Kellerman, mãe de Mary, a primeira vítima de 12 anos, disse em 2022, 40 anos depois, ainda não consigo entrar em uma farmácia sem pensar no assassino ainda solto que matou minha filha. Todo Halloween, quando vejo pais verificando doces de seus filhos, penso, nós começamos isso. Nossa tragédia criou esse medo. Conclusão, o Halloween manchado de sangue. Estes 7 casos representam uma verdade sombria. O Halloween, uma noite de medo fabricado e diversão macabra, às vezes atrai maldade real. Cada um desses crimes mudou comunidades inteiras, destruiu famílias e, em alguns casos, mudou como celebramos o Halloween nacionalmente. Ronald O'Brien transformou o medo de doces envenenados de mito urbano em realidade. O massacre de Pasadena mostrou que máscaras podem esconder intenções mortais. Lisa French nos lembrou que predadores usam a confiança das crianças contra elas. O assassino de palhaço de Marlene Warren perverteu um símbolo de alegria em terror. Martha Moxley revelou que o mal pode viver em bairros ricos. O estripador de Austin mostrou que serial killers exploram nossa guarda baixa em feriados. E o envenenador de Tylenol criou um pânico que ressoa até hoje. O Halloween hoje, o Halloween é celebrado com precauções que seriam inimagináveis há 50 anos. Verificação de doces, trick or treat, em horários limitados, festas supervisionadas em vez de door-to-door, registros de agressores sexuais verificados. Perdemos inocência, mas ganhamos vigilância. Mas talvez a lição mais importante desses crimes é que o mal não precisa de uma data especial, não precisa de máscara. O Halloween não cria monstros, apenas às vezes dá a eles uma oportunidade. Estes criminosos não eram criaturas sobrenaturais. Eram pais, vizinhos, profissionais respeitados. Eram os monstros que já caminhavam entre nós, esperando pelo momento certo para revelar suas verdadeiras faces. Dr. Catherine Ramsland, especialista em psicologia criminal, disse sobre crimes no Halloween. O Halloween cria uma tempestade perfeita para predadores. Crianças vulneráveis, estranhos em portas sendo normal, máscaras e fantasias fornecendo anonimato, escuridão e uma atmosfera geral onde o estranho e assustador é esperado.
É um playground para aqueles com intenções sombrias, mas não devemos deixar o medo vencer. Halloween continua sendo uma celebração amada por milhões. Para cada tragédia, há milhões de memórias felizes de crianças coletando doces com segurança, famílias decorando juntas, comunidades se unindo. A vigilância não precisa significar paranoia. Consciência não precisa destruir diversão. Podemos honrar as vítimas desses crimes terríveis, sendo cuidadosos, mas não medrosos, cautelosos, mas não paralisados. Porque no final, o verdadeiro horror não é o Halloween em si. É o que alguns humanos são capazes de fazer uns aos outros em qualquer noite do ano. Halloween apenas às vezes fornece o cenário, que as vítimas descansem em paz, que suas famílias encontrem conforto. E que nós nunca esqueçamos que os verdadeiros monstros não usam máscaras de borracha ou fantasias compradas em lojas. Eles se parecem conosco. E isso é o mais assustador de tudo.